Oi! Entrada dramática essa, né? Como vocês podem ver pelo título do livro, a gente vai falar sobre 10 livros, que são os 10 livros que eu li em 2018. Esse vídeo vai ser bem longo, então, tipo, pegue uma bebida, sentem aí, vamos nessa. E a gente vai começar então com Binte, que eu não tenho certeza se eu li em 2018 ou em 2017, tipo, finalzinho, porque eu sinto que o segundo semestre de 2017 e o primeiro semestre de 2018 foram um ano só pra mim. Mas eu vou seguir pela data do Goodreads, que aparentemente eu li isso aqui em 2018. O que eu tenho pra falar sobre esse livro é que é ficção científica e tem um plot twist avassalador. Ele é super curtinho, rápido de ler. Eu li pelo Kindle, então eu pretendo ler isso aqui. Eu pretendo ler de novo no físico, porque eu pretendo ler a sequência, que é o Home, e tem o terceiro livro que eu não lembro o nome agora. A história é narrada pela Binti, que é a nossa personagem principal, e tu já fica inserido na história desde o começo do livro. A gente fica bem intrigado com o que vai acontecer dali pra frente. Tipo, a história começa num ponto de virada já, sabe? Em que ela toma uma decisão e faz. O problema é que quando tu acha que as coisas vão acontecer como qualquer outra história, as coisas mudam completamente, assim. Daí, tipo, eu fiquei super chocada com o que aconteceu. Eu fiquei, acho que umas 5, 10 páginas lendo, tipo, não acreditando que aquilo tava acontecendo. E 10 páginas nisso aqui é muita coisa. Quando chegou no final do livro, que tipo, caiu a ficha, tipo, tá, aquilo realmente aconteceu, então vamos seguir pro próximo. E eu cheguei a começar a ler o próximo livro, que já começa também bem bizarro, tipo, tu vai se perguntando o que vai acontecer dali pra frente. Mas enfim, é uma história muito boa, eu super fiquei intrigada pra ler o resto. E vamos ver o que dá. E se eu não me engano, eu dei acho que umas 4 estrelas pra esse. O segundo livro que eu li em 2018 é o The Sleeping Beauty Killer, escrito por duas autoras, Mary Higgins Clark e Alafair Burke. Esse livro aqui, ele é meio gorduchinho, assim, mas ele é pequeno até, não tem muitas páginas. Tem 300 páginas, assim, ele é gorduchinho, mas não tem muita coisa. Isso aqui, na verdade, é um adesivo, não faz parte da capa. Eu acho que eu dei umas 3 estrelas pra ele, porque ele é realmente bem na média. Pela foto, aqui eu acho que não vai dar pra ver direito, mas se vocês pesquisarem no Google a foto, vai aparecer uma mulher embaixo da água, assim, tem umas sujeiras na mão dela. Daí, o que tu pensa? Ah, assassinato por afogamento, sei lá. Afogamento está certo? Eu comprei isso aqui no aeroporto, eu tava viajando, eu tava no meio do meu intercâmbio, eu consegui fazer uma viagem com a minha mãe e a minha irmã, a gente, tipo, eu, antes do intercâmbio, eu nunca tinha viajado de avião, e a minha mãe nem minha irmã também, a gente nunca tinha viajado de avião, e a gente tava fazendo uma viagem, o meu intercâmbio era em Portugal, então o meu número de celular tava como de Portugal, mas fora de Portugal eu pagava a internet um pouco mais caro, então eu decidi não usar a internet, eu não tinha livro pra ler, daí decidi comprar um no aeroporto. E esse aqui foi o que me intrigou, tipo, ele era pequeno, cabia na mala, a sinopse me intrigou, parecia um thriller, eu tava afim de ler. Thriller não, acho que mistério. Eu tava afim já de ler algum livro de mistério. No final das contas, eu li, tipo, muito pouco. Eu li o prólogo e talvez um capítulo, voltando pra casa. Mas depois, mais pro final do intercâmbio, eu fiz mais algumas viagens rápidas por algumas cidades e eu decidi levar esse livro comigo pra continuar lendo enquanto eu esperava o avião, enquanto eu esperava o ônibus, enquanto a gente fica parado sem fazer nada. E também porque eu não queria usar a internet do celular. Então eu levei comigo. Dá pra ver que esse livro ele tá todo meio ferrado, ele tá sujo, sabe? Tipo, aqui, assim, a capa tá descascando já. Mas esse livro aqui, ele me traz tantas lembranças, porque eu viajei muito com ele, e ao longo dessa viagem eu consegui ler quase todo ele, porque ele é muito fácil. Por mais que seja em inglês, eu não precisei pegar o dicionário em inglês pra ver o que significava tais palavras ou o tradutor. Eu lembro de ter pego o tradutor por uma vez, assim, pra ver uma palavra que nem precisava, sabe? No contexto tu já entendia o que significava. Mas enfim, aí esse livro, ele tem esse adesivo, tem vários adesivos que eu fui coletando das cidades que eu passei. Ele, assim, eu não sou muito de estragar meus livros. Na verdade, eu tento não estragar nenhum dos meus livros. Mas esse é um que eu fiz porque... Isso aqui é um ticket de metrô. Eu fiz porque é um livro que vai me remeter muito a muitas lembranças e é isso. Ah, eu não falei sobre o que o livro se trata. O livro se trata, então, da
Como é que é o nome dela? Da Casey Carter, que ela foi presa. No início do livro a gente descobre que ela é convicta no julgamento de um assassinato do marido dela. Aparentemente, então, ela matou o marido. No início do livro tu fica tipo, tá, ela foi presa, realmente convicta, então ela é culpada, né? Tipo, pronto. Acabou o mistério aí. Mas não, esse é o prólogo. O livro mesmo começa com ela saindo da prisão e, tipo, dizendo pra todo mundo que ela é inocente, ela vai provar a inocência. E aí, então, a gente vai seguindo a história dela, tentando provar isso pra todo mundo, né? O início do livro acho que já te pega, assim, pelo menos pra mim, eu achei intrigante. Depois tu vai lendo, tipo, as coisas vão indo meio devagar e tal, mas é um livro rápido de ser lido, então não é tão devagar, entende? Os capítulos também não são muito longos. Tem vários personagens ali envolvendo, só que tem muitas coisas que aconteciam, tipo, eram faladas, mas não eram explicadas. E aí tipo, não é uma coisa que ajudava muito na história. Então por mim tava tudo bem, só que o problema é que quando eu fui colocar no Goodreads que eu já li esse livro, e dizia que esse era o 4º livro numa série. Então assim, tá aí a resposta, entendeu? Provavelmente algumas coisas que eles comentavam aqui no livro que não era super bem explicado a fundo, provavelmente já foi explicado em outros livros da série, entende? Mas então, eu acho que mesmo assim, esse livro dá pra ser lido sozinho, porque eu entendi tudo que aconteceu aqui. Tem um começo, tem um fim, é só que realmente tu não tem uma profundidade em todos os personagens, entendeu? Mas enfim, eu acho que se tu tiver a fim de um mistério levinho, vale a pena. Eu dei 3 estrelas porque, assim, chegou nem perto do final, eu já tava, tipo, suspeitando quem que era, sabe? E no final foi quem eu achava que era, então tá me entendendo? E, tipo, sabe isso aqui? Tipo, isso daqui foi uma das coisas que eu peguei o livro e, tipo, não me assustou nem um pouco. Mas enfim. Então, no avião, voltando pra minha casa, aqui no Brasil, eu li essa HQ enorme. Por que que eu resolvi trazer essa HQ no avião? Essa é a minha resposta pra vocês. Bom, provavelmente porque ela é muito pesada e grande, e aí eu não queria botar na mala, tipo, tirar espaço e peso, porque provavelmente vocês sabem como é que é a restrição de mala com avião e aeroporto, então eu resolvi trazer, tipo, debaixo do braço mesmo. Essa HQ, eu não lembro se eu dei 3 ou 4 estrelas, mas assim, ela é muito, muito bonita. Ela é muito, muito bonita. Eu li, assim, claro, eu li super rápido, a maior parte do tempo eu ficava, tipo, olhando as ilustrações, porque é muito, muito bonita essa HQ. Eu acho que ninguém conhece. Eu achei numa livraria lá em Portugal. Aparentemente é francesa. Inclusive, ele aparece num vlog que eu fiz quando eu tava morando em Portugal. É uma história muito fofa, é romance, só que é uma fantasia também. Tem elementos obscuros. Ai, tem muita coisa. Eu não sei se eu gostei completamente. Eu acho que faltou, tipo, dá vontade de ler mais sobre, sabe? Dá vontade de ter mais história. Pra mim, tipo, eu queria ter mais do que essa HQ. Olha o tamanho dessa HQ. E eu queria, tipo, mais que isso. Então, é bom, entendeu? É muito bom. Essa HQ aqui se chama Nocturno e é feita e ilustrada, acho que tudo, escrito e ilustrado por Tony Sandoval. Se vocês acharem isso aqui em algum lugar. O próximo livro, então, é o Another Little Christmas Murder, da Lorna Morgan. Ele é bem antiguinho, eu acho que ele foi escrito lá em 1970, 1947. Ele é um livro bem antigo, então, faz mais de 50 anos. Claro, eu comprei pela capa, que é muito fofinha, fala sobre assassinato, e é uma capa fofinha, tipo... Mas enfim, eu peguei ele super a fim de ler, tipo, um assassinato, sabe? Uma coisa meio horrenda. E um mistério, né? Tipo, um mistério bom, assim, que te engaje até o final e que, no fim das contas, uou, tu descobre tudo. Sim, tu descobre tudo no final, mas tu suspeita que tem algo de errado, tipo, desde o início, assim. O início do livro é muito bom. A nossa personagem principal, que é a Dilys, ela tá, tipo, presa na neve com o carro. Tipo, isso é de noite, né? E aí chega outro carro na estrada, sai e chega nela no vidro, assim, tipo, ô, deixa eu te ajudar. E aí eu fiquei, tipo, assassinato no Natal. Alguém vai morrer certo. Ela vai morrer agora. Tipo, o tempo todo eu ficava pensando, ela vai morrer agora, ela vai morrer agora, ela vai morrer agora. E no final das contas não acontecia. Mas enfim, não vou dar spoiler de quem que morre, como, nem o que.
Mas, nesse sentido, o livro me apegou desde o início, assim. Tipo, eu achava que ela ia morrer a qualquer momento, mas no final não acontecia. E aí eu ficava, tipo, ok, tá, continua. Aí chega mais pro meio do livro, vai ficando meio chato, assim. A narrativa vai ficando meio lenta. E aí tu já sabe que tem algo de errado. Tu já sabe meio que quem é ruim, quem não é. Tipo, alguns tu desconfia. Daí no final, tipo, realmente são aquelas pessoas que são ruins, só que tu não sabe com o que, né? Daí tu descobre, tipo, quem a polícia tá envolvida e o que eles descobriram, quem eles realmente eram e tal. Mas no final das contas era basicamente o que tu suspeitava que era, realmente, tipo, era tudo aquilo que a Dilys já suspeitava, então, tipo, sabe, não foi uma grande revelação. Fora que de Christmas, de Natal, não tem nada. Eu fiquei sabendo que a editora que colocou essa palavra a mais no título, antigamente era só Another Little Murder, e não Christmas Murder. A editora que colocou isso pra vender mais, porque geralmente no Natal é quando vende mais esse tipo de livro. Mas no final das contas desaponta porque o Natal só é mencionado, tipo, no último capítulo do livro, em que tá tudo bem, já tá tudo beleza. Estão indo fazer o Natal na casa de alguém, sabe? Tipo, eu dei 3 estrelas porque não é ruim, mas é super na média, tipo, eu diria até menos que na média, então eu não sei nem se merecia 3 estrelas. Mas enfim, tipo, sabe? É okzinho de ler, é bem ok. Eu li o Machado de Assis, é ótimo. Eu não sei se vocês lembram, mas eu tenho uma caixinha, um potinho. Esse então aqui é o meu potinho. E aí eu vou ali, sorteio um pra tirar. O que eu tirar, eu tenho que ler. Antes de eu ir pro meu intercâmbio, eu tinha tirado Dom Casmurro. E eu não li. Muito sacana. E aí eu voltei e resolvi ler. Marquei algumas partes que eu achei interessante, que tem a ver com a história do Brasil e tal. O jeito que ele falava dos escravos também achei interessante. Porque, né, na época que isso aqui foi escrito, tinha escravos ainda no Brasil. Não sei se você sabe. Tem várias passagens, assim, que ele pega que eu achei... Ai, eu achei muito legal. Algumas coisas são meio tipo, o quê? Ele se comparando com ratos e traças, tipo... Que umas coisas muito estranhas, só que faz todo sentido, sabe? Tipo, achei muito bom. Mas eu gostei bastante até da história. O início as coisas acontecem bem de forma bem infantil, assim. O Bentinho e a Capitu são bem, tipo, crianças mesmo. Mas eles fazem aquelas escolhas pra vida inteira, assim, sabe? Só que aí quando as pessoas, tipo, quando tem gente que morre, é muito engraçado como ele escreve. O Machado de Assis, ele não coloca nada emocional, sabe? Ele simplesmente diz, ah, morreu assim, assim, assado e... que pena. Tipo, quando o Escobar morre, assim, é super, ah, ok, morreu. E aí a única parte, tipo, emocional é na parte do enterro em que ele descreve, assim, como é que as pessoas estão e tal. Mas é isso, sabe? Tipo, ah, um dia ele morreu e acabou. É muito bizarro. Mas enfim, essa parte da narrativa, tipo, sem emoções, eu achei meio estranho. Mas no geral é um livro muito bom. Para nós brasileiros é muito legal ler isso aqui, ver a parte da cultura que a gente não faz nem ideia de como é que era. E é isso, é bem interessante. Recomendo bastante ler isso aqui. Não é tão difícil. Eu li nessa edição que tem tipo umas ajudas no final, assim. Tem notas aqui no final. Às vezes ele faz referências à Bíblia, referências à mitologia, e aí a gente não sabe do que ele tá falando porque não é uma coisa muito comum para nós hoje em dia. E aí aqui tem as notas para ajudar e ajuda bastante. Oi? Não é uma leitura difícil de se fazer, essa é a questão. Bom, eu também li Bidu, Caminhos, se eu não me engano, acho que é esse o nome do livro. É uma HQ. Essa é outra também que eu li muito rápido, né? Além de ser HQ, ela tem tipo 80 páginas só, é bem pequenininha. Eu tava no veterinário com o meu namorado e a cadela dele. Tá, tu quer parar de se lamber no meu vídeo? É contigo mesmo que eu tô falando. E lá eles tinham tipo aquelas revistinhas pra tu ficar esperando, lendo alguma coisa. E no meio daquelas revistinhas tinha o Bidu Caminhos. E aí eu pensei, ai, tava tão afim de ler esse e eu não tenho. Aí eu peguei pra ler e no final, tipo, eu tava ali esperando, né, meu namorado com a cadela dele, fazendo os exames e tal. E aí, enquanto eu tava esperando, eu li toda a HQ. Sério, gente, de cabo a rabo. Eu não deixei... Sabe aquelas partes em que o autor escreve alguma coisa, o ilustrador escreve alguma coisa sobre a história? Até aquelas partes, assim, que tipo é texto mesmo. Deu pra ler tudo. Então eu acho que eu li, tipo, em 1 hora no máximo, eu li toda a HQ, sabe? E eu tenho ainda vívido na minha cabeça, tipo, praticamente a história inteira, assim, tipo, não é esquecível, sabe? Eu acho que eu dei de
de 4 a 5 estrelas pra essa HQ, eu acho que 4. Parece uma história de sessão da tarde com cachorro. Sabe aqueles filmes da sessão da tarde que, tipo, é só de cachorro? É tipo isso, gente. É muito fofinho. Aí a gente descobre como é que o Bidu foi parar na casa do Franjinha, acho que é Franjinha o nome. E como é que o Franjinha resgatou, né, o Bidu, porque o Bidu era um cachorro de rua. E é muito fofinho, sério. É só isso que eu tenho pra dizer, gente. É muito fofinho. Eu certamente vou comprar essa HQ pra ter em casa. Eu quero ler pros meus sobrinhos, pra meus filhos, se um dia eu tiver, tipo, certamente, sério. É muito fofinho. Eu li também o The Handmaid's Tale, da Margaret Atwood. Aqui no Brasil é conhecido como O Conto da Aia. E, bom, eu acho que esse é o único livro do ano que eu dei 5 estrelas. Porque é simplesmente demais. É muito bom, é sério. Eu não diria que isso aqui é muita anotação, porque se vocês compararem com esse outro livro aqui, isso é muita anotação. Isso é muita anotação. Então, assim, eu talvez devesse ler de novo e fazer mais anotações. Esse livro foi um livro que, parece que ele não seja tão grande. Tem 320 páginas esse livro. E mesmo assim eu demorei muito pra ler, porque ele tem uma escrita bem diferente. Ele é meio antiguinho também, ele tem acho que já uns 40 anos. Esse livro é realmente uma obra-prima. Explodiu a minha cabeça. É muito interessante. A pegada que a autora fez pra terminar a história toda é sensacional. Eu nunca vi nenhum livro fazer isso, sabe? Eu pretendo fazer um vídeo sobre esse livro porque tem muita gente que não gosta dele. Não é uma opinião não popular não gostar desse livro. Eu li bastante gente falando que não gostou, o que não gostou e etc. A maioria realmente gosta. Eu fui uma dessas pessoas porque eu acho que a pegada dessa autora foi sensacional, o que ela fez. Mas tem gente que não gosta, claro, a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. Então eu vou fazer um vídeo falando só sobre as opiniões ruins das pessoas, em que eu vou tentar falar a minha opinião comparada à opinião das pessoas, entendeu? Eu diria assim que é um livro lento, então não sei se ele é pra todo mundo, mas mesmo quem não gosta de leituras lentas, tipo, eu não sou uma pessoa que gosta muito de ler um livro que demora séculos pra terminar, sabe? Mas eu não conseguia tirar esse livro, tipo, eu não sei explicar, sabe? Porque é uma leitura lenta, mas é uma leitura muito boa. Tu tá sempre inserido de uma forma que eu acho que eu nunca me senti inserida antes, sabe? Tipo, numa história. Eu achei muito massa. Eu achei muito bonito, é uma escrita muito bonita, e eu acho que, tipo, todo mundo deveria ler isso. E a maioria das opiniões das pessoas é essa, tipo, isso nunca vai acontecer, tipo, isso nunca poderia acontecer, mas olha onde a gente tá, sabe, tipo, hoje em dia. Tu realmente acho que não poderia acontecer uma coisa dessas? Mas enfim, gente, é sensacional esse livro. Tem outro livro que eu li também, que eu, na verdade, ouvi em audiobook, o Yes Please, da Amy Poehler. A Amy Poehler, ela é atriz e comediante. Pra quem conhece bastante de série ou de comédia, vocês vão conhecer o Parks and Recreation, que é uma série que ela é a principal, e o SNL, que é o Saturday Night Live, que ela fez várias edições também. O livro é interessante, mas ele é ok, sabe? Tipo, eu dei 3 estrelas. Eu não sou uma pessoa que ouve muito audiobook, mas quando tu tá, tipo, ouvindo ou lendo algo e tu meio que não tá muito afim, geralmente não é porque a coisa tá boa, sabe? Então, eu não curti o tempo todo do livro, sabe? Essa é a questão. Eu dei 3 estrelas, porque eu acho que ele é um pouco acima da média. Ele me fez rir em vários momentos. Eu achei engraçado várias coisas, várias histórias que ela contou. Mas tem algumas coisas que eu não gostei muito. Tinha horas do livro em que eu ficava, tipo, tá, continua, não quero saber. Por que ela se apaixonou pela improvisação? É um capítulo do livro. E que eu ficava voltando o tempo todo porque eu não prestava atenção no que ela tava falando, sabe? Porque eu não achei muito interessante aquela parte. E tem outras coisas que eu acho que eu não concordo muito com ela. Mas enfim, cada um tem sua opinião. Ela, como mulher, podia ter, tipo, falado um pouco diferente, ou sei lá. Mas enfim, eu acho que no geral é um livro bem bom. Eu gostei da sinceridade que ela fala sobre as coisas. Depois de ler esse livro, deu muita vontade de ver o SNL, que é o programa de TV, e a série Parks and Recreation, que eu já ouvi falar que é muito bom mesmo. E o final do livro eu achei muito bom também. O final do livro é realmente sensacional. Então é isso, gente. 3 estrelas, acho que vale a pena. É ok, entendeu? É ok. Um dos últimos livros que eu li em 2018 foi o Caçadores de Bruxas. É o primeiro livro dessa série Dragões de Éter, que é uma série de fantasia do Rafael Dracon. Acho que vocês já devem ter ouvido falar dele. É um autor brasileiro bem famoso até. Eu não sei o que falar desse livro. Eu anotei muita coisa. Eu nunca anotei muito num livro que é ruim, mas eu anotei coisas ruins desse livro, entende? Eu anotei muita coisa porque é um livro de fantasia e eu diria que é tipo alta fantasia. Eu fiz anotações também sobre os personagens, o nome e as características dos personagens. Esse livro ele é dividido em 3 partes, se eu não me engano. Na segunda parte eu tenho mais anotações de personagens.
tô a fim de trabalhar hoje. Ó, na terceira parte eu tenho mais anotações de personagens, tipo, é muita coisa. Eu fiz muitas anotações desse tipo, em que eu anoto... Eu não sei explicar o que eu anoto, mas eu anoto como eu tô me sentindo naquele momento, ou o que aquilo me fez pensar, ou se eu achei aquilo muito bom, tipo, boa sacada, ou se eu achei muito ruim, tipo... Que merda, hein? Mas enfim, eu dei esse livro 4 estrelas. É uma fantasia que eu achei sensacional desde o primeiro momento. Tipo, eu não largava esse livro. Eu tava lendo ele o tempo todo. Sério, gente, ele é muito, muito bom. Eu tô louca pra ler os próximos livros. A primeira coisa que me fez não pegar o segundo livro é que eu tava em época de prova e trabalho. E por 2, 3 semanas seguidas eu tava enlouquecidamente estudando e fazendo trabalho, estudando e fazendo trabalho. Então era melhor eu não pegar nenhum livro, porque senão eu não ia estudar e fazer trabalho. Eu ia, tipo, ler, entendeu? O que não é uma coisa muito boa na faculdade. Mas enfim, esse livro aqui é sensacional. Eu achei muito bom. Tem gente que não gosta. Eu acho que tem gente que acha que ele não tem criatividade, sabe? Pra, tipo, escrever personagens e tal. Porque o Rafael Dracon, ele pegou as histórias, os contos de fada, sabe? Tipo, Chapeuzinho Vermelho, o João Maria, Peter Pan. Até a Princesa e o Sapo também tem, tipo, uma referência com isso. Então, tipo, dá pra ver de onde é que vem essa crítica de que ele não tem criatividade. Mas ele pegou algo que vem da vida dele, sabe? Tipo, ele disse que desde criança ele se fascinava por essas histórias e que tinha perguntas, sabe? Tipo, perguntas que não tinha como ser respondidas. Aí, através dessa história, ele juntou tudo e fez as próprias respostas, sabe? Eu achei sensacional. Tem jogadas políticas bem pequenas, assim, mas tem. Tem também estratégia de exército. Eu achei muito bom. A única coisa que eu não gostei muito foi o Insta-Love da Maria com o príncipe Axel. O Axel, ele é, tipo, o príncipe que todo mundo, todas as mulheres se jogam pra cima dele, sabe? Tipo, isso eu também não gostei. Por isso que eu tirei uma estrela. Tipo, a história toda, ela é muito boa. Tu fica lendo o tempo todo, tu tá ali, tipo, gostando de tudo, sabe? Mas realmente algumas coisinhas eu fiquei meio, tipo, revirando os olhos, sabe? Não tem muito, mas eu gostei muito dos diálogos entre a Maria e o Axel. Então, tipo, por mais que tenha sido Insta-Love, eu acho que os dois são perfeitos um pro outro. Eu não gostei da cena da Maria com o pai dela. Ela chega em casa, tipo, de noite, assim. E aí o pai dela tá, tipo, super bravo, querendo bater nela. Com um cinto na mão já. E eu fico, tipo... pesado isso, sabe? Ela é super boa filha, ela faz tudo certinho, sabe? E aí ela sai uma vez, ela nem saiu pra noite, ela só saiu sem avisar, volta de noite e o pai tá, tipo, querendo bater nela com cinto, sabe? Tipo, quê? O Rafael Dracon, ele não tem medo de falar, tipo, isso pode parecer machismo, mas não é, isso pode parecer que não é feminismo, ou isso pode ser antifeminista ou algo do tipo. Eu não acho que ele tá certo em ficar afirmando o que é o que não é, mas eu acho que colocar essas palavras ali, sabe? Essa história foi escrita lá em 2007, faz, tipo, mais de 10 anos, sabe? Se vocês pararem pra pensar, 2007 parece ali do lado, mas não é tão ali do lado. Era uma época em que, tipo, começava a se falar sobre o feminismo, sabe? Tava recém começando essa história de, tipo, empoderamento feminino, sabe? E eu acho que pelo menos ele falar sobre isso abertamente no livro dele já é um ponto positivo, por mais que ele em si não esteja tão certo sobre o que ele tá falando. Super válido, essa história é muito bom mesmo, eu fiquei inserida o tempo todo. Eu não queria largar o livro, tanto que eu fiz várias anotações, e aí eu só não dei 5 estrelas por esses motivos mesmo, que eu achei faltar um pouco de diversidade, eu achei algumas coisas meio estranhas, tipo Insta-Love, tipo todo mundo correndo nos braços do Axel. Mas tirando isso, realmente vale muito a pena ler. E eu tô louca pra ler os próximos livros. Meu Deus, tá chovendo pra caramba. E pra terminar, então, eu li o Sombra e Ossos, da Li Bardugo. É o primeiro livro da trilogia Grisha, que hoje em dia se chama trilogia... Esqueci! Se chama Trilogia Sombra e Ossos, e eu gostei bastante. Eu tentei me inserir na história o tempo todo. Eu tava tentando seguir uma maratona literária, que era pra ler a trilogia inteira, mais a duologia Six of Crows. Enfim, vai ter barulhinho de chuva pra vocês dormirem. Mas eu acho que a autora, ela fez um bom trabalho em, tipo, inserir a gente na história e inserir a gente no mundo que ela criou. Eu acho que ficou bom. O início do livro é muito clichê, é muito, tipo, 2 estrelas, sabe? É muito ruim o início do livro, tipo, eu sou uma menininha magrinha, feia, que ninguém gosta, e eu tenho meu melhor amigo que eu amo, que é perfeito, todo mundo ama ele, tipo, sabe? Daí você sabe que ela é quem tem os poderes, né? Tipo, óbvio, isso é escrito na primeira página do livro, que ela tem poderes, só que ela não sabe. Como ela tem os poderes, ela é, tipo, mandada direto pro castelo lá, que é onde tem os treinamentos
e onde ela vai treinar, é onde ela vai conseguir controlar os poderes dela e tal. Mesma coisa de fantasia que acontece sempre, só que o legal é que no meio do livro tem um plot twist, que daí é onde as coisas começam a acontecer, tipo, mesmo, assim. Tava achando bem clichê, mas quando ela começou a fazer os treinamentos, tava legalzinho até. E aí depois o plot twist fica tipo, uou, peraí, tem coisas acontecendo. E aí as coisas ficam bem legais, ficam bem divertidas. Não! Não, meu livro, não, meu livro. Não sei, não mesmo, minha. Eu não gosto muito da personagem principal, eu realmente acho que falta bastante coisa nela, assim. O melhor amigo dela também, que é o Mal. Eu gostei dele, tipo, eu gostei bastante dele. No início eu ficava tipo, que merda de guri é esse? Sai da minha frente. Mas, tipo, na segunda metade do livro, ele ajuda ela, ele faz tudo por ela, ele é muito massa, tipo, eu gostei dele. Eu acho que vale bastante a pena, o primeiro livro é muito bom, mas eu já li o segundo e, tipo, o segundo é muito chato. Mas eu sei que a transição, aquela coisa toda, mas tipo, o miolo do segundo livro é muito chato. Inicialmente eu dei 4 estrelas pro primeiro livro. Para de miar, meu amor. Não é pra morder meu livro. Da metade, assim, em diante, ele, tipo, me deixou bem inserida na história. Depois eu baixei pra 3, porque é um livro muito clichê. Tem muita coisa estranha, tem muita coisa, tipo, sabe? Mas, no geral, eu gostei bastante de ler. Então, 3 estrelas, vale muito a pena. Pra quem gosta de se divertir lendo, é o livro certo, gente. É sério. Esses são os 10 livros que eu li em 2018. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo muito longo, pelo visto. Desculpa o barulho da chuva, desculpa meus gatos fazendo barulho o tempo todo. Me sigam no Instagram e podem me adicionar como amigo também no Goodreads. Tá tudo lá embaixo na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!